Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, vamos a mais um corte aqui, vamos reagir ao vídeo ali do canal da Globo e também do SBT Sport Rios, lembrando, créditos ali na descrição. E é hoje, galera, jogaço, é hoje a decisão aí do Mengão. Flamengo tem que passar, tem que ganhar de qualquer jeito. Vamos ver ali as informações e também os chutes ali de qual será o placar para esse jogão aí de hoje. Aproveite, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer. Se você é flamenguista de coração, deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos direto ao vídeo. Flamengo enfrenta a LDU hoje à noite no Maracanã pela Libertadores. Dá uma olhada na tabela. Flamengo em terceiro lugar, né? Se perder, tá eliminado. Um empate, ainda rola ali uma chance matemática, ou seja, tem que vencer. Não tem que pensar em outra opção. Conversar com o Duda Dal Ponte. Boa tarde, Duda. Campanha do Flamengo para chegar nessa situação, faltando 2 jogos, é que não foi muito legal na Libertadores até agora, né? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Até aqui, em 4 jogos, só uma vitória fora de casa, 2 empates e aquela derrota dolorida aqui no Maracanã para o Central Córdoba. Até por conta desses resultados, como você falou, se perder, o Flamengo está eliminado da Libertadores. É um momento de maior pressão do técnico Felipe Luiz. Mas o Flamengo ainda depende só de si. Para isso, precisa vencer os 2 próximos jogos, a começar por hoje. E hoje ainda pode entrar na zona de classificação para as oitavas de final, se vencer a LDU por 2 gols de diferença. E aí, claro, fica muito melhor, mas o Flamengo ainda não fez isso na Libertadores. Fez só 3 vezes no Campeonato Brasileiro. O ataque vai ter que funcionar hoje, Escobar. E por aqui tá quase tudo pronto, né? Ontem teve jogo do Flu, então o pessoal tá terminando os preparativos para receber o Flamengo hoje à noite. Duda fala direto do Maracanã ao vivo para você. Vamos falar do time do Flamengo. O que o Felipe Luiz deve estar pensando aí pro jogo de hoje, Duda? Felipe Luiz tem alguns desfalques, Escobar, a começar pelo meio de campo, porque o Alan e o Pulgar saíram do jogo contra o Bahia sentindo a coxa direita, então estão no departamento médico, são desfalques. O Everton Araújo é o provável substituto. E aí no ataque, Gonzalo Plata ainda segue fora, ele está com edema ósseo no joelho, deve voltar perto da Copa do Mundo de Clubes. E o Pedro, que ainda está recuperando a forma física depois de voltar de lesão, pode começar de novo no banco de reservas. Vamos ver então o provável Flamengo para hoje, que tem o Rossi no gol, o Wesley voltando à titularidade, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, meio de campo com Everton Araújo, De La Cruz voltando de suspensão no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta, Gerson, Michael e lá na frente a dúvida, Bruno Henrique ou Pedro. O técnico Felipe Luiz falou na última coletiva que os jogadores jogam melhor com o Maracanã lotado e os torcedores responderam a essa convocação, vão vir expectativa de mais de 60 mil pessoas para esse jogaço hoje aqui no Maracanã, Escobar. Aquela atmosfera que a gente conhece de Maracanã lotado faz diferença mesmo. Então hoje o torcedor tem que ir lá e dar uma força. Às vezes o jogo começa, a necessidade de vitória, as coisas não estão dando muito certo. É hora de apoiar e incentivar o time nesse jogo tão importante. Vene, chegou a sua hora! Ainda não, é 9h30. Não, é agora, 1h21. Chega Natal, mas não chega o jogo, é incrível. Meu Deus, cara. É horrível, né? É horrível. Muito bem. Ó, o Flamengo encara a LDU no Maracanã e precisa vencer para seguir lutando pela classificação na Libertadores. Vene Casagrande está fazendo yoga, tem umas 3 semanas, né, Tô Vene? calminho. Tá calminho. Nada me tira do sério. Em caso de derrota, o rubro-negro não tem mais chance de classificação. Era a mesma situação do Botafogo ontem. É isso. Então, jogo de guerra pro Flamengo hoje. Cadê? Um jogo para se manter vivo na Libertadores. Terceiro lugar do Grupo C, o Flamengo encara a LDU no Maracanã, hoje às 9h30, precisando vencer. O rubro-negro ainda depende apenas de si para continuar na competição continental, porém precisa ganhar e também melhorar o saldo de gols. Um empate complicaria ainda mais a situação da equipe. Além de se preocupar em ganhar o jogo, o técnico Felipe Luiz tem dor de cabeça para montar o time, com as ausências de Pulgar, Alan e Plata. Para a vaga do chileno, a opção deve ser Everton Araújo. A dúvida segue sendo a presença de Bruno Henrique ou Everton Cebolinha na ponta esquerda. E se Pedro já inicia o confronto, o rubro-negro terá o apoio de sua torcida, que já esgotou os ingressos para logo mais. Em caso de derrota, o Flamengo estará eliminado da Libertadores. Só a vitória interessa.
em 90 minutos decisivos na disputa pelo tetracampeonato. Muito bem, Vene Casagrande, ninguém sabe o time do Flamengo, mas tem muitas dúvidas aí pairando no ar. Quais são as escolhas que você acha que o Felipe Luiz vai fazer? Que você acha, com a sua experiência, com o seu entendimento já do trabalho do Felipe Luiz, o que você acha que ele vai arrumar aí para esse Flamengo contra a LDU? A gente já citou aqui durante toda a semana que o Flamengo precisa vencer e marcar gols também é interessante, hein, Vene? Claro, eu acho que vencer, independentemente, e assim, eu preciso explicar quando eu digo aqui ontem que o Flamengo tem a obrigação de golear a LDU e Deportivo Táchira. Quando eu falo obrigação, não é porque só por causa do elenco, é pela forma como os jogadores trataram a Libertadores até o momento. A falta de respeito que foi até mesmo com os torcedores que foram ao Maracanã para ver aquele vexame diante do Central Córdoba. Se eu fosse jogador, se eu fosse o técnico Felipe Luiz, se eu fosse alguém da diretoria do Flamengo, eu teria vergonha de fazer o torcedor do Flamengo assistir a um jogo entre Deportivo Táchira e Central Córdoba e os torcedores do Flamengo tendo que torcer para uma equipe nessa altura do campeonato, num grupo tão fácil que foi o grupo do Flamengo na fase de grupos. Dito isso, em cima desse meu ponto e dessa minha análise, que eu acho que os jogadores têm sim a obrigação não só pelo comportamento, mas também pelo elenco que tem, eu acho que o mais importante nesse momento para o técnico Felipe Luiz é ele pensar como ele vai botar o meio-campo do Flamengo. E eu vou repetir o que eu falei aqui ontem. Pensando em saldo de gols, pensando que precisa fazer um placar elástico, eu começaria com De La Cruz e Gerson, os dois volantes. Você começaria desse jeito e botaria mais um atacante, seja Luiz Araújo, seja o Cebolinha para jogar junto com o Bruno Henrique, mas eu começaria com De La Cruz e Gerson, esses dois volantes. Vene, e o Léo Ortiz? O Léo Ortiz eu pensaria se ele quisesse colocar um primeiro volante, teoricamente, de marcação, porque eu não colocaria o Everton Araújo. O Everton Araújo, para mim, seria a terceira opção. Então, esse meio de campo do Flamengo, te respondendo, Fernandinho, eu começaria com Gerson De La Cruz. Acho que daria mais dinâmica, mais velocidade e não pensaria tanto na marcação, até porque não vejo uma LDU vindo para cima do Flamengo. De fato, não vejo isso. Você não vê, não? Não vejo. Eu acho que a LDU vai vir para empatar. Vem na boa, né? Na boa, para sair vivo. Porque, de fato, a LDU ainda tem chance, sim, de classificar. Na última rodada, se conseguir um empate aqui. Não acho que a LDU vai se arriscar tanto assim. Então o Flamengo vai ter que ir para cima. Acho que a característica do time do Flamengo vai ser a mesma que sempre foi, independentemente do jogador que entra em campo. Se for time reserva, time titular, a gente vê um Flamengo ofensivo, uma intensidade muito alta. A dúvida é, o Flamengo vai conseguir manter a intensidade no segundo tempo? Porque nos últimos jogos não conseguiu fazer isso. E não é culpa do Flamengo, não é culpa do Felipe Luiz. É culpa do forte calendário das viagens que o Flamengo enfrentou. Mas eu acho que os jogadores eles precisarão dar a vida. Óbvio que não é uma figura de linguagem isso aqui. Claro. Tem que dar a vida, dar o sangue em campo e demonstrar para o torcedor que está pagando muito caro no ingresso e vai lotar mesmo assim, que eles querem se classificar, que eles estão honrando a camisa do Flamengo. Porque a forma como eles trataram a Libertadores até o momento é uma forma ridícula. Subiram no salto, menosprezaram a competição e deu no que deu. Está chegando nas duas últimas rodadas na fase de grupos, tendo que vencer e até mesmo golear as equipes. O Vene trouxe aí que, na opinião dele, isso é uma opinião, hein, gente? Não é um drone do Vene, uma opinião. Pelo que ele olha, observa nas escolhas, do que ele já entendeu, aqui ele acha que o Felipe Luiz pode fazer uma escolha aí de Gerson e De La Cruz, não é isso, Vene? Isso. Você concorda? Aí eu quero a opinião de Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, você faria essa escolha para esse jogo contra a LDU? A gente já trouxe todos os elementos aí da necessidade de vencer. Sim. De, se puder, marcar bastantes gols, e porque isso é importante. Qual a escolha que você faria? Você concorda com o Vene? Essa não é a opinião do Vene, é o que ele acha. Léo Ortiz, primeiro volante. Everton Araújo. De La Cruz. Everton Araújo junto com o De La Cruz. Sim. Ou recuar o Gerson junto com o De La Cruz e bota alguém no setor ofensivo. Olha, primeiro a gente tem que olhar o adversário. A LDU é forte? Não é. Talvez seja uma das piores LDUs dos últimos tempos. Sim. Se a gente for parar para pensar no jogo de ida, lá em Quito, vamos dizer assim, cara, um time muito mal treinado, uma equipe que apostava muito em bola longa, que estava apostando muito mais em altitude do que realmente envolveu o Flamengo. Então, no Maracanã, o Flamengo tendo a necessidade dessa vitória, uma vitória com um placar elástico, eu acho que colocar o Gerson como segundo volante é uma boa opção. Até porque você não precisa deixar o Gerson preso. O Gerson tem condições de flutuar pelo campo inteiro. Então, assim, o Flamengo vai ser muito atacado hoje? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a LDU vai vir para o Maracanã para tentar segurar um resultado de um empate.
porque para ela é muito interessante, para o Flamengo é terrível, para a LDU é interessante. Então talvez você colocar um time mais ofensivo, sem dúvida alguma é interessante. E se no momento que o Gerson tiver de segundo volante, não deu certo, troca. Não deu certo, troca, entendeu? Eu acho que o Flamengo vai ter 90 minutos. Primeiro, é um time muito mais qualificado, é uma equipe que vai jogar com a força de sua torcida, ingressos esgotados no Maracanã. Tem que apresentar um futebol melhor na Libertadores, porque a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante, para ser muito sincero. Ainda mais com o nível dos adversários do grupo. É decepcionante o Flamengo chegar numa quinta-feira, numa quinta rodada de Libertadores e tá tendo que precisar de resultado para conseguir se classificar. Não é nem em primeiro, é conseguir se classificar. Então assim, cara, é a hora dos jogadores chamarem a responsabilidade, não é só pensar em Felipe Luiz, chamar a responsabilidade dentro do Maracanã e fazer um jogo decente, seja lá qual for a formação. Então, para mim, primeira opção, Gerson, ou a segunda opção, o Léo Ortiz de volante. Daqui a pouco eu quero o placar da amizade, o placar da sinceridade, mas antes, você falou que o empate é terrível pro Flamengo. A gente tá falando isso aqui, né, Vene, a semana inteira. Esse é o grupo do Flamengo, que é o grupo C. Central Córdoba, o primeiro colocado, com 11 pontos. LDU, que é o confronto do Flamengo hoje, com 8 pontos. E o Flamengo em terceiro lugar com 5 pontos. O Deportivo Táchira tá aí em quarto com nenhum ponto. Gente, a pontuação do Flamengo, ela é vergonhosa. Mas o saldo de gols também é terrível. Aqui, o saldo de gols. O Flamengo tem 0 de saldo de gol na quinta rodada da Libertadores da América. Ele marcou 3, tomou 3. Isso é... Gente, é pro jogador do Flamengo ter vergonha e dar a vida em campo. E você vê que o grupo é ruim. É horrível, quando você vê cara. que o saldo de gol de todo mundo é péssimo, né? E olha que tem uma mamata, né? Fernandinho, exato. Eu vi Deportivo Táchira e Central Córdoba. Foi um jogo horrível de assistir. São duas equipes extremamente fracas. E o Flamengo teve dificuldade para vencer o Deportivo Táchira. Só venceu graças ao Arrascaeta, que fez uma jogada incrível, uma jogada de craque. Para isso serve o craque, né? Isso. E o Central Córdoba, em 2 jogos, o Flamengo não venceu. Então, assim, jogadores do Flamengo, vocês têm que ter vergonha e hoje dar a vida em campo para poder vencer a LDU por um placar elástico. Não, mas se vencer por 1 gol de diferença, tá ótimo. Não tá ótimo. É feio porque eu tô com Pedrosa. É uma das piores LDU que a gente viu aí nos últimos tempos. Pois é. O que acontece com o empate? Ele é eliminado, né? Não, Ainda não. Vai a 6, o LDU vai a 9. Aí tem que torcer pro Flamengo ganhar de goleada, o Deportivo Táchira na última rodada. Que não é difícil e também. a LDU perder. E a LDU perder pro Central Córdoba. E aí, se isso acontecer, obviamente, é o achismo. Eu seria leviano dizer que eles vão fazer isso. Mas você acha que eles não vão fazer um joguinho de comadre pros dois passarem? Com certeza. Alguém vai querer correr o risco de pegar o Flamengo na próxima fase? Pô, gente. Então, vai reviver um time que ganhou 2 das últimas 5 Libertadores. O que não é errado. A gente pode discutir se é antiético ou não. Mas tá no regulamento, se eles empatarem os 2 passam, pô. Muito bem. Tá aí, Vene. Eu tô errado? Não, você tá certo. Tá feia. Não, Mas se tudo der errado... Careca nervoso. Se tudo der errado, alô SBT. Tamo junto na Sul-Americana. Ó, o DJ Careca é Flamengo, todo mundo sabe disso, né? DJ, o Vene tá fazendo yoga e falou que tá tranquilo. Você, com 3 segundinhos aí, você me responde como é que tá o coração do DJ Careca. Tá relaxado. Relaxado? Ai, meu Deus. Tá fazendo yoga junto comigo? Tá, Vene. Ó, acordou, batimento 65, tranquilão, ó. Vene, a pergunta que não quer calar. Placar da amizade. Não, eu acho que é até mais importante. Ih, Vene, é com Se o Flamengo cair na fase de grupos da Libertadores, é possível vermos mudanças no comando técnico? É uma boa pergunta. Seu filho. É uma boa pergunta. Você acha, Vene? Gente, eu jamais acharia Eu isso. acho que não. Aqui, achismo. Tu acha? Conhecendo as pessoas ao redor ali naquele momento, pressão muito grande, torcida pedindo pra sair, fora estagiário, que é isso que vão falar, fora estagiário, Felipe Luiz protesto estagiário, no CT, protesto CT, muro pichado. mas aí vão segurar o Felipe Luiz. É achismo, não tenho informação. Mesmo com o outro lá sozinho no mercado? O Jorge Jesus, gente. O cenário é esse, tá? Não, esse o cenário é sozinho, esse sozinho só ia potencializar o fora estagiário. Entendeu? Tá. Mas acho que internamente no Flamengo não ia mudar nada, porque o próprio Jorge Jesus acho que não quer voltar. Eu acho uma loucura. Calma aí, você fala as coisas que você não sabe. Quer voltar. Quando ele dá essa piscadinha pra baixo, ele Pedrosa, não quer voltar, ele não voltaria. eu vou futucar É ele. Ele não quer voltar? Ele não voltaria. Não voltaria? Eu acho que isso não. é uma acha? Você acha? Acho que não, assim, conhecendo e tal, conversando.
É o que por você conta acha disso. ou é aquela infozinha que você tem? É um pouquinho de informação, um pouquinho de achismo. Tudo bem. Por isso, pra manter a imagem, sabe? Perfeito. Porque ele sabe que se ele voltar, Não vai essa ser igual, idolatria nunca é pode igual, né? acabar, entendeu? Vamos lá, ô Cris, chegou a sua hora. Olha o placar, pô. Ah, o Placar. placar da sinceridade. Vamos lá, o Vene, Pedro. o Vene, ele Placar ficou da chateado da sinceridade. outra vez, tá? 2-0 Flamengo. Pô, Da tu foi no meu, sinceridade. pô. Da sinceridade. E o da amizade? 1-1 no Maracanã. Olha a amizade que ele nota, cara. Traíra, mano. Eu conheci O homem é o lobo do homem. conheci um parceiro lá de Quito, velho. Lá na Argentina. Eu, hein? Lá de Quito, equatoriano. Gente boa pra caramba. Ele mano. era o piloto do... Era o piloto. Cara, deve ser o mesmo cara. Você conversou com ele? Eu vou falar Ele me depois. deu a dica do restaurante. Ó, Você, Vene. já que você falou 2x0, vou botar mais um aí. 3x0 Flamengo. Muito Tá bem. bom. Porque eu ia no 2x0. Tá bom. É isso aí, nação, é jogaço hoje, é jogão, jogão, jogão. Eu vou dar a minha opinião, 4x0 Mengão. Tô pegando pesado, tô indo longe demais, pensando demais, não. É meu Mengão e eu acho, é isso aí, é o que eu quero, né? 4x0 Mengão. Possa ser que talvez haja pelo menos um gol ali do outro, né? Não, mas vou nos 4x0 mesmo. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte... A LDU vai ficar, eu acho que mais recuado um pouquinho, tentando segurar no empate. Só que é aí que o Flamengo tem que ter cuidado, porque em alguma bola, quando o time do Flamengo estiver todo ali no ataque, em alguma bolinha que eles consigam lançar para longe ali, meu filho, para frente, eles vão tentar meter o gol. Então, o Flamengo tem que se cuidar. Mas isso é o que eu penso, galerinha. E aí, o que vocês pensam aí? O que vocês estão esperando para esse jogão de hoje? Confesso que eu tô aqui ansioso. Imagina, o Flamengo tem que passar, o Flamengo tem que golear. E é golear mesmo. Mas essa é a minha opinião. Lembrando, créditos ali abaixo para SBT Rios e também para TV Globo. Se você também ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Claro, se você é um flamenguista de coração, então ajuda outro flamenguista aí, vai. E é isso aí, deixa ali a sua opinião de quanto você acha que será esse jogão de hoje. Até o próximo vídeo, valeu!